Era um sábado à noite, em novembro de 1994, quando 4 amigos, André, Patrícia, Márcio e Luciana, decidiram pegar o carro e seguir rumo ao interior de São Paulo. A ideia era simples: uma viagem rápida até uma chácara em Ibiúna, onde haveria uma pequena confraternização entre colegas de faculdade. Eles saíram de São Paulo por volta das 22h30, animados, rindo, ouvindo música alta no toca-fitas. O carro era um Gol quadrado, vermelho, dirigido por André. No banco do carona estava Patrícia, sua namorada. Atrás, Márcio e Luciana, que formavam o segundo casal. O trajeto até Ibiúna não deveria levar mais do que 2 horas. Todos já conheciam a região, mas naquela noite decidiram arriscar um atalho indicado por um conhecido. Seria mais rápido, garantiram, mas não foi. O asfalto logo deu lugar a um caminho de terra. As árvores se inclinavam sobre a estrada, formando uma espécie de túnel natural. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente e todo o resto era engolido pela escuridão da mata. No início, ninguém se preocupou. Ainda havia risos no carro, comentários sobre o quanto seria divertido chegar cedo e surpreender os amigos. Mas aos poucos, o clima foi mudando. Não havia casas, não havia outros carros. Apenas o som dos pneus no cascalho e o coachar de sapos à distância. Luciana comentou: "Estranho. Já devíamos ter visto alguma placa, não?" André, um pouco tenso, respondeu: "Relaxa, é por aqui. Mais alguns quilômetros e a gente volta pro asfalto." Mas a verdade é que ele também estava começando a duvidar. Meia hora depois, ainda não haviam saído da estrada de terra. O relógio do painel marcava 23h47 quando aconteceu. O toca-fitas engasgou e soltou uma chiadeira. A fita se embaralhou sozinha, e uma voz baixa surgiu entre os ruídos, como se fosse um sussurro gravado: "Voltem." Todos olharam uns para os outros em silêncio. O carro ficou mergulhado apenas no som do motor e do vento passando pelas frestas da janela. Márcio quebrou o silêncio. Isso foi a fita, né? Deve ter gravado algum som por cima." Ninguém respondeu. Patrícia segurava forte a mão de André, tentando disfarçar o tremor dos dedos. Alguns minutos depois, a estrada fez uma curva longa e foi então que viram uma mulher parada no meio da estrada de terra, iluminada pelos faróis. Vestia um vestido branco simples, antigo, que contrastava com a pele extremamente pálida. O cabelo, longo e escuro, caía sobre o rosto. André freou bruscamente. O carro derrapou no cascalho. O coração de todos disparou. A mulher não se mexeu. Apenas ficou ali, imóvel, a cabeça levemente inclinada. "Meu Deus, o que ela está fazendo aqui?" sussurrou Luciana. Márcio colocou a mão no ombro de André. "Vai, desvia e passa logo." André engoliu em seco, girou o volante e acelerou devagar, desviando pela lateral. Quando o carro passou, Patrícia olhou pela janela do passageiro. A mulher virou o rosto lentamente em direção a ela e sorriu. Um sorriso amplo, antinatural, mostrando dentes demais. Patrícia gritou e André acelerou com tudo. Mas alguns minutos depois, lá estava ela de novo, parada no meio da estrada, exatamente igual. A tensão dentro do carro era insuportável. Os 4 já não conversavam, apenas respiravam fundo, em silêncio. E a cada curva, a mesma cena se repetia. A mulher de branco, imóvel, esperando. Não importava a velocidade, não importava quanto andassem. Ela sempre estava lá, mais à frente. Luciana começou a chorar. "Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo." Márcio, tentando manter a calma, gritava com André: "Não para o carro! Não importa o que aconteça, não para o carro!" Mas André já estava suando frio, com as mãos escorregando no volante. A estrada não acaba nunca. Parece que estamos rodando em círculos. Às 00h30, depois de quase 40 minutos de terror, viram algo diferente. Um posto de gasolina no horizonte.
As luzes estavam apagadas, mas era um sinal de civilização. O carro encostou em frente à bomba de combustível enferrujada. O grupo respirou aliviado, mas o alívio durou pouco. O posto parecia abandonado há décadas. As janelas estavam quebradas, as paredes cheias de musgo. Mesmo assim, uma única lâmpada amarelada piscava dentro da loja de conveniência. "Eu não vou entrar ali", disse Luciana, firme. "Eu vou pedir informação, qualquer coisa", respondeu André, saindo do carro. Ele entrou no posto. O sino sobre a porta tilintou como se alguém esperasse. Dentro, o ar cheirava a poeira e ferrugem. As prateleiras estavam cheias de embalagens vencidas, algumas rasgadas por ratos. No balcão, havia uma velha registradora, e atrás dela, um homem. Muito magro, de pele acinzentada, olhos fundos demais. Ele sorriu. "Vocês não deviam estar aqui." André congelou. Saiu correndo de volta para o carro, ofegante. "Vamos embora, agora!" O carro acelerou, levantando poeira, mas poucos minutos depois, lá estava o posto novamente, igual à bomba enferrujada, as janelas quebradas. A lâmpada piscando, eles haviam voltado, e parado ao lado da bomba, agora estava o homem de pele acinzentada, sorrindo. A mesma frase ecoou, mas desta vez sem boca, sem som, dentro da cabeça de cada um deles. "Vocês não deviam estar aqui." O pânico tomou conta. Patrícia chorava compulsivamente, Luciana tremia e Márcio batia no painel como se pudesse fazer o carro andar mais rápido. Isso é um pesadelo, não é real." Mas era. As árvores começaram a se mover ao redor, inclinando-se sobre a estrada. As sombras ganhavam forma, olhos brilhavam no escuro. E a cada quilômetro, a mulher de branco aparecia mais perto, mais nítida. O rosto agora estava claramente visível, mas não era humano. Era uma máscara de pele esticada, os olhos vazios, a boca aberta em um sorriso que não acabava. A 0107, o carro simplesmente apagou. O motor morreu. As luzes se foram. Apenas a lua iluminava a estrada, pálida e fria. Do lado de fora, passos arrastados. Muitos. Som de unhas no metal, arranhando a lataria. As 4 portas começaram a ser puxadas, como se dezenas de mãos tentassem abrir. Patrícia gritou. Luciana desmaiou. André tentava desesperadamente ligar o carro, mas a chave girava em falso. Foi então que olharam pelo para-brisa. A mulher de branco estava em frente ao carro. Dessa vez, não apenas parada, ela caminhava em direção a eles, lenta, inexorável. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois. Na manhã seguinte, um fazendeiro encontrou o Gol vermelho parado no meio de uma estrada de terra, próximo a Ibiúna. O carro estava intacto, mas vazio. Não havia rastros dos 4 jovens, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. A polícia abriu investigação. O caso saiu em pequenos jornais da região. A versão oficial dizia que os jovens haviam se perdido na mata e simplesmente desaparecido. Mas moradores antigos da cidade contam até hoje que aquela estrada não leva a lugar algum, que quem entra nela à noite pode nunca mais sair. E alguns juram que, se você dirigir por ali depois da meia-noite, ainda pode ver um Gol vermelho rodando, devagar, com 4 silhuetas imóveis dentro. Sei que você está se divertindo, mas não sei por que ainda não deixou o like e se inscreveu no canal. Não fique de fora dessa seita de contos de terror que cresce a cada noite. História 2. Era para ser apenas um final de semana simples. 4 amigos, um carro carregado de mochilas e a promessa de esquecer por alguns dias a rotina da cidade. Daniel, o mais animado do grupo, insistira que acampar em uma região isolada das montanhas seria a verdadeira liberdade. Nada de sinal de celular, nada de barulho de carros. Só a gente e a natureza, disse ele, sorrindo enquanto dirigia pela estrada estreita que parecia nunca terminar. A cada quilômetro, as árvores se fechavam mais, formando um túnel verde que bloqueava parte do céu.
O sol ainda estava forte, mas a sombra da mata criava um jogo de luz e escuridão que já causava uma leve sensação de desconforto. Clara, sentada no banco do carona, observava pela janela. Tinha lido em fóruns de viagem que aquela região era conhecida por histórias antigas de desaparecimentos, mas não comentou nada para não ser chamada de medrosa. Atrás, Lucas e Helena conversavam baixo, rindo, enquanto seguravam a barraca, nova que planejavam montar juntos. Ninguém sabia, mas aquele seria o último fim de semana que eles passariam sem pesadelos. O carro parou em uma clareira afastada da estrada, cercada por árvores tão altas que quase tocavam o céu. A grama era úmida e o ar tinha um cheiro estranho de terra molhada misturado com madeira queimada. Perfeito, disse Daniel, batendo palmas. Vamos montar tudo aqui mesmo. Montaram as barracas, acenderam uma pequena fogueira e começaram a preparar comida. Tudo parecia normal, mas Clara não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. O vento soprava forte e às vezes ela jurava ouvir o som de galhos quebrando. Mas não eram galhos que caíam naturalmente. Era como passos pesados que se afastavam quando alguém olhava. Quando a noite caiu de vez, a floresta se transformou em outra coisa. A claridade da lua mal conseguia atravessar as copas das árvores e a fogueira lançava sombras que dançavam de forma quase viva. Helena, tentando quebrar o clima estranho, sugeriu: "Vamos contar histórias de terror?" Todos riram, menos Clara. Ela sabia que a pior parte de ouvir histórias de terror era quando a própria realidade começava a aparecer com uma delas. Era quase meia-noite quando Lucas, já sonolento, decidiu se afastar um pouco para fazer suas necessidades. Levou uma lanterna fraca e desapareceu entre as árvores. 5 minutos depois, a lanterna piscou na distância e apagou. "Lucas!" gritou Helena, rindo. "Você está tentando nos assustar?" Silêncio. Um silêncio pesado, tão denso que parecia abafar até o som da fogueira. De repente, passos rápidos se aproximaram, e Lucas voltou correndo, pálido, com a respiração entrecortada. Tinha alguém lá. Eu ouvi. E não era animal. O grupo riu nervosamente, achando que ele queria apenas alimentar a atmosfera de terror. Mas Clara viu o tremor real em suas mãos. Eles se trancaram nas barracas pouco depois, tentando rir para disfarçar a tensão. Mas quando o sono começava a vencer, um som metálico ecoou na floresta. Clang. Parecia o som de uma corrente sendo arrastada. Ninguém conseguia dormir. A cada meia hora o som voltava. Correntes, galhos quebrando, algo grande se movendo lentamente. Daniel, tentando provar que era apenas imaginação, saiu da barraca com a lanterna. Se for um animal, a luz espanta. O grupo ficou em silêncio, ouvindo seus passos afastarem-se. 1 minuto depois, um grito rasgou a noite. Helena chorou, e Lucas segurou sua mão com força. Clara, mesmo morrendo de medo, abriu a fresta da barraca para olhar. A lanterna de Daniel estava no chão, ainda acesa, mas ele não estava em lugar nenhum. Foi nesse momento que perceberam. Aquilo que caminhava ao redor deles não queria espantá-los. Estava caçando. O som das correntes ficou mais próximo e então veio outro som. Uma respiração rouca, pesada, como se algo enorme estivesse tentando puxar o ar pelos pulmões. Clara fechou os olhos com força, mas um cheiro forte de ferro enferrujado, ou talvez de sangue, invadiu a barraca. De repente, a lona se esticou para dentro, como se alguém ou algo tivesse passado a mão por fora. Não era um toque humano. As unhas arranhavam o tecido, deixando marcas profundas. Helena não suportou e gritou. A barraca se abriu de uma vez, como se tivesse sido rasgada, e o que eles viram nunca conseguiram descrever direito. Era uma figura alta, magra demais para ser humana, coberta por uma espécie de pano sujo, como mortalhas antigas. Nas mãos, arrastava correntes pesadas que batiam contra as pedras, fazendo ecoar aquele som metálico horrível. Os olhos não tinham cor.
Apenas 2 buracos escuros brilhando na escuridão. Eles correram. Sem pegar nada, sem olhar para trás, Clara, Helena e Lucas correram pela floresta. A cada passo, ouviam o som das correntes atrás deles. O vento parecia soprar contra, como se a própria floresta estivesse tentando segurá-los. Em certo momento, Helena tropeçou e caiu. Lucas tentou puxá-la, mas parou de repente. Clara jurou ter visto mãos pálidas, saindo do chão, segurando os tornozelos de Lucas. Ele foi arrastado para trás em questão de segundos, desaparecendo entre as árvores. Helena gritou, mas Clara a puxou. "Não olha! Corre!" Depois de horas correndo, Clara e Helena encontraram a estrada de terra onde haviam estacionado o carro. Mas o carro não estava mais lá. No lugar, havia apenas marcas de arrasto profundas, como se o veículo tivesse sido puxado floresta adentro. As duas choravam desesperadas, até que faróis surgiram ao longe. Um caminhão velho se aproximava lentamente. Um senhor parou, baixou o vidro e olhou para elas. "Vocês também ouviram as correntes, não é?" As duas, em choque, apenas assentiram. Ele suspirou, acendeu um cigarro e disse: "Acontece. Todo ano. Jovens que acampam onde não deviam. A floresta tem donos, e eles não gostam de visitas." Na manhã seguinte, Clara acordou em um hospital rural, sem saber como havia chegado lá. Os médicos disseram que ela e Helena foram encontradas desmaiadas na beira da estrada. Perguntaram sobre os outros 2 amigos. Ela contou tudo, mas ninguém acreditou. A polícia foi até o local do acampamento. Encontraram a clareira intacta, as barracas rasgadas, mas não havia sangue, nem sinais de luta, nenhuma pegada além das dos próprios jovens. O carro nunca foi encontrado e até hoje Clara sonha com o som metálico das correntes arrastando pelo chão. Sempre que acorda, tem a mesma sensação, de que alguém está parado ao lado de sua cama, apenas esperando ela adormecer de novo. História 3. O casarão ficava no alto de uma colina, esquecido pelo tempo e pelo vento. Seus muros descascados carregavam marcas de décadas de abandono, e as janelas, algumas quebradas, refletiam a luz da lua como olhos cansados que ainda observavam quem ousasse se aproximar. Para os moradores da pequena cidade, aquele lugar era mais do que uma ruína. Era um sussurro constante nas conversas de fim de tarde. Uma lembrança maldita que ninguém queria avivar. Diziam que ali vivera uma família rica nos anos 40. Uma tragédia inexplicável os atingira. Todos encontrados mortos, sem marcas de violência, mas com expressões de puro terror congeladas nos rostos. O casarão foi interditado, mas nunca demolido. Era como se a cidade temesse que mexer naquele lugar despertasse algo que ainda dormia. Foi para lá que 4 amigos decidiram ir em uma noite de outono. O carro estacionou no pé da colina. A estrada de terra era estreita, cercada por árvores retorcidas que, à noite, pareciam braços tentando capturar o céu. O ar estava frio, úmido, e cada respiração soltava uma pequena nuvem branca. "Isso aqui parece cenário de filme de terror", disse Lucas, tentando disfarçar o nervosismo, com uma risada. "É exatamente por isso que estamos aqui", respondeu Marina, a mais corajosa do grupo. Ela era fascinada por histórias sobrenaturais e tinha convencido todos a visitarem o casarão. Os outros 2, André e Júlia, permaneciam em silêncio. Júlia apertava forte a lanterna, como se a luz fosse a única garantia de que estavam seguros. Subida era íngreme, e o som dos passos no cascalho misturava-se ao farfalhar das folhas secas. Cada galho que quebrava sob os pés parecia mais alto do que deveria, como se ecoasse contra o casarão. Quando chegaram ao portão enferrujado, Lucas respirou fundo. A estrutura de ferro estava coberta de ferrugem e rangia com o vento, emitindo um som agudo e quase humano. Marina empurrou o portão, que cedeu com um estalo seco. E então, o casarão se revelou por completo. A construção tinha 3 andares.
A madeira da varanda estava podre e algumas partes do teto haviam desabado. No entanto, havia algo estranho. Apesar do abandono, algumas janelas estavam intactas, fechadas, como se ainda guardassem algo lá dentro. O cheiro de mofo e podridão impregnava o ar. Mas havia também outro odor, mais sutil, metálico, como sangue seco. Eles entraram. O salão principal era amplo, com um lustre enorme pendurado no teto. Ele ainda estava lá, mas coberto de poeira e teias de aranha. As paredes exibiam papéis de parede desbotados, alguns rasgados, revelando camadas antigas de tinta. No chão, pedaços de madeira rangiam a cada passo. "Meu Deus!" sussurrou Júlia, iluminando uma poltrona no canto. O tecido estava rasgado, mas afundado, como se alguém ainda se sentasse ali. De repente, o vento soprou pelas frestas e o lustre oscilou, rangendo. Eles começaram a explorar os cômodos. Cada quarto parecia contar uma história interrompida. Brinquedos quebrados no chão, roupas mofadas dentro de armários abertos, retratos antigos pendurados tortos nas paredes. Em um dos quartos, Marina encontrou uma fotografia em preto e branco. Mostrava uma família, pai, mãe, 2 crianças pequenas. Os olhos de todos pareciam vivos, intensos, como se atravessassem o papel. "Essa deve ser a família que morreu aqui", disse ela quase em reverência. Foi então que ouviram um som abafado como passos no andar de cima. Todos se congelaram. André apontou a lanterna para o teto. O barulho era ritmado, pesado, como se alguém estivesse andando calmamente. "Deve ser o vento", murmurou Lucas sem convicção. Mas o vento não fazia passos. Decidiram subir. A escada era estreita, coberta de pó. Cada degrau gemia sob o peso deles. O ar parecia mais frio a cada passo e uma sensação de pressão tomava conta do peito de cada um. No corredor, várias portas fechadas. O papel de parede estava descascando, revelando manchas escuras, quase negras, que se espalhavam como veias pela madeira. Eles abriram a primeira porta. Era um quarto de criança. Bonecas antigas estavam alinhadas sobre uma prateleira. Mas algo estava errado. Todas tinham os olhos arrancados, deixando buracos escuros no lugar. Júlia deixou escapar um pequeno grito. De repente, uma das bonecas caiu sozinha, rolando pelo chão até parar diante de seus pés. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. O ar parecia vibrar, como se algo estivesse na mesma sala observando-os. "Vamos sair daqui", disse André, com a voz trêmula. Mas Marina insistiu. "Não. É exatamente isso que viemos procurar." Eles seguiram até o fim do corredor. A última porta estava entreaberta. De lá vinha um som quase imperceptível, como um sussurro. Lucas empurrou a porta. Era o quarto principal. A cama ainda estava arrumada, coberta por um lençol manchado. Sobre a parede, um enorme espelho empoeirado refletia a fraca luz das lanternas. Eles entraram. O sussurro cessou. De repente, o espelho começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do outro lado. E então, uma mão apareceu na superfície. Uma mão pálida, deformada, que parecia vir de dentro do espelho. Os 4 recuaram ao mesmo tempo, mas o reflexo mostrava algo pior. Não eram apenas eles no quarto. Atrás deles, no reflexo, havia uma figura feminina, de vestido branco, rosto coberto por um véu. Quando se viraram, o quarto estava vazio. Mas o espelho mostrava que ela ainda estava lá. O desespero Júlia começou a chorar, dizendo que precisava sair dali. André a puxou pelo braço, mas a porta do quarto bateu sozinha, com uma força tão grande que rachou a madeira. O lustre balançava, o ar estava gelado. O espelho começou a trincar, como se algo tentasse atravessá-lo. E então, uma voz feminina ecoou, baixa, arrastada. "Vocês não deveriam ter voltado? As lanternas falharam, uma por uma."
O quarto mergulhou em escuridão, iluminado apenas pelos reflexos quebrados do espelho. De repente, Júlia foi arremessada contra a parede como se algo invisível a tivesse empurrado. Ela gritou de dor, e quando os outros tentaram socorrê-la, viram marcas vermelhas surgindo em seu braço, como dedos apertando sua pele. Lucas começou a bater na porta, desesperado, mas ela não se movia. Marina, pálida, fixava os olhos no espelho. Agora ele mostrava algo impossível. 4 caixões, alinhados, com os nomes deles gravados em placas de metal. Com um último esforço, André conseguiu arrombar a porta. O grupo correu pelo corredor, tropeçando nos degraus da escada. O som de passos os perseguia, pesados, correndo logo atrás. O casarão parecia vivo. Portas batiam sozinhas, janelas explodiam em estilhaços e a escada rangia como se fosse desabar. Quando chegaram ao salão principal, ouviram um último grito ecoar pelo casarão. Um grito feminino, agudo, que fez o sangue de todos gelar. Eles correram até o portão, atravessaram a colina sem olhar para trás e entraram no carro. Só quando estavam a quilômetros de distância, pararam. O silêncio no carro era absoluto. Júlia tremia, ainda com as marcas no braço. Lucas dirigia em silêncio, mas seus olhos estavam arregalados, vidrados. Marina, no banco de trás, segurava a fotografia da família que havia pego no casarão. Mas havia algo diferente nela. Agora, não eram apenas 4 pessoas na foto. Uma quinta figura surgira atrás deles, uma mulher de vestido branco, com o rosto coberto por um véu. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Mas o verdadeiro terror veio dias depois, quando foram revelar as fotos que tinham tirado durante a visita. Em todas elas, sem exceção, a mulher de vestido branco aparecia ao fundo, às vezes parada no corredor, às vezes atrás deles, às vezes olhando direto para a câmera, e em uma foto, a última tirada por Marina, a mulher estava em pé, dentro do carro, sentada no banco de trás. Chegamos ao fim dessa reunião, e se essa é a primeira vez que você vem à seita, curta o vídeo, se inscreva no canal e junte-se a nós nas noites arrepiantes. Entre na página do canal e escute mais relatos arrepiantes como a Casa do Lago.